Bom, eu gosto de começar a nossa jornada, né, nossa ministração, sempre falando da nossa missão aqui, queridos. A nossa missão com a nossa jornada Casais Renovados é sempre essa: contribuir para que cada pessoa, né, ou casal, ou a igreja, família, grupos, possam, né, se conectarem. Essa é a intenção: conectar pessoas, conectar relacionamentos que de alguma forma se desconectou. Quando o Senhor ministrou no meu coração o desejo de falar sobre, né, ministrar casais, foi isso que Ele colocou. E uma vez esses casais estando conectados, eles possam juntos conectar-se ao Senhor. Então, uma vez conectados, uma vez andando junto, uma vez tendo relacionamentos saudáveis, eles possam nessa jornada conectar ao Senhor. É claro que eu sei que quem faz essa obra de união, de conexão, é o Espírito Santo, e é por isso que ontem nós ministramos, né, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, e que sem Ele nada conseguiremos fazer, né? Então, esse encontro, essa jornada não estaria acontecendo, Deus não estaria falando tanto ao nosso coração se a pessoa do Espírito Santo não tivesse presente. Nós já falamos sobre alguns temas aqui, no primeiro momento, nós já fizemos um alinhamento, né, sobre os princípios bíblicos para o matrimônio, como o casal deve se portar de acordo às Sagradas Escrituras. E o nosso segundo encontro, que deu origem aos 40 dias que se encerra amanhã, foi falando sobre a importância do autoconhecimento e a autorresponsabilidade, entendendo que em uma relação, né, ambos têm responsabilidades, ambos têm dever, e às vezes no meio do conflito a gente acaba apontando apenas para uma pessoa, né? Às vezes a gente não consegue enxergar o nosso lado daquilo que precisa melhorar. Então nós falamos muito sobre autorresponsabilidade, e não apenas na palestra, mas nós tivemos aqui, hoje é o 39º dia que nós estamos falando de autoconhecimento e autorresponsabilidade. Se você perdeu algum, eu aconselho que mesmo depois, vai lá, ouça, anota na sua agenda lá as observações. Eu tenho certeza que você vai crescer muito com o que o Senhor ministrou ao nosso coração. Amém? Agora, matéria nova. Hoje nós vamos estar falando sobre a comunicação no relacionamento. Então, deixa eu colocar aqui o meu computador aqui. A comunicação no relacionamento. E essa comunicação assertiva, nós vamos usar a ferramenta CNV, que é a comunicação não violenta. Nós vamos entender um pouco do conceito de comunicação, ok? O porquê que é uma comunicação não violenta. E, por fim, nós vamos trazer, espero concluir esse trecho hoje, porque amanhã é uma outra parte. Espero concluir com vocês, começar a entender algumas aplicações. As ferramentas que vocês passaram aí, né, preenchendo, foram 3 ferramentas nesse segundo ciclo. As ferramentas de dons espirituais, a ferramenta ICA e a SEC. A ICA é o nosso índice de carência e agressividade, para nós entendermos como nós nos comunicamos, né? Se é no nível de carência ou se é no nível da agressividade, como está o nível disso, né, na nossa relação. E a segunda é a nossa cobrança, né? É o nível também de carência, o nível 1 de carência, só que agora com exigências sobre o outro e com a consciência que tenho sobre essa exigência e sobre esse nível de carência. Essas duas ferramentas, elas são importantes, e vocês vão entender amanhã, porque as nossas relações interpessoais sempre vai estar ali baseada na necessidade que nós temos, ok? E eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então, se essa necessidade for muito alta e a pessoa não estiver suprindo ela na medida que eu espero, automaticamente o nível de exigência vai subir, e isso vai gerar o que nós vamos daqui a pouco chamar de ruídos. Então, essas duas ferramentas amanhã nós vamos diluir, conversar sobre elas. Então, eu vou dar a última chance para você, porque eu fiquei quase que implorando para o povo: responda as ferramentas, porque amanhã nós vamos falar exatamente sobre elas. Se você não respondeu, tá? Você ainda vai ter aí a oportunidade de fazer isso hoje à noite, para amanhã eu trazer todas impressas para vocês. E
tem alguns que responderam o mesmo link para ele e para o cônjuge. Não vai valer, porque as perguntas do cônjuge é diferente da pergunta para si. Então, você precisa apenas corrigir e responder sobre o cônjuge no link 2 e sobre você no link 1. Fechado, gente? Bacana. Então, partindo para essa questão, o tema de hoje é comunicação, e eu começo perguntando para vocês o que é comunicação e como vocês definem isso para mim. Olha lá, tá com a oportunidade, irmão. Pode falar aí. Cadê o microfone? Tem algum microfone aí que pode dar para alguém? Se não quiser falar no microfone, fala na voz mesmo. Mas vamos lá. Vamos começar jogando a bola para vocês. O que é comunicação? O que é que vocês entendem? Qual o conceito? Ninguém arrisca? Desabafo, então. Compartilhar a necessidade. Perfeito. Vamos lá, mais alguém quer falar pra gente? Ela definiu comunicação. Isso, garoto. Muito bom. Mais alguém quer compartilhar? Bora. Comunicação. Oi? Uau, é troca de informação. Pode falar para ele. Pessoal de casa, paz, sejam bem-vindos. Nós atrasamos aí, beleza? Mas agora a gente pegou firme agora. E quem vai falar aí agora é o Marcos. Vai lá, Marcos. A comunicação é uma troca de informação, pode ser verbal ou não verbal. Comunicação, troca de informação, verbal ou não verbal. Beleza, tá esquema. Vamos lá. Mais alguém? Mais uma definição. Ninguém mais arrisca? Tá bom, beleza. Então vamos seguir. Bom, a comunicação, segundo Ciro Marcondes Filho, isso. Volta lá. Ali. Vamos lá. A comunicação é a capacidade de romper a redoma de nós mesmos e buscar o outro. O diálogo é a primeira forma de comunicação humana e o termo significa palavra que atravessa. Bom, parece bem complexo, né? O Marcos trouxe de uma maneira bem objetiva para a gente. Mas o que Filho traz para a gente é uma definição muito mais romantizada do termo de comunicação. Porque ele está dizendo uma característica muito bacana que eu achei nessa definição. A capacidade de romper a nossa redoma. Porque não é fácil, irmão. Muitas das vezes nós pensamos que temos uma boa comunicação porque a gente fala... só que há uma diferença de falar e de se comunicar. Há uma barreira, sabe? Que muitas das vezes nós temos dificuldade de transpor. Exemplo, agora, né, fiz a pergunta e pedi que você se colocasse a definição. Eu tenho certeza que em um ambiente, talvez, em que esteja somente nós dois, por exemplo, ou com pessoas que você tem mais afinidade, conhecimento, você ficaria mais à vontade para falar, estando certo ou não. Mas em um ambiente mais coletivo, com outras pessoas, você acaba ficando mais introvertido, mais com vergonha. Então, querendo ou não, há barreiras que nos impedem, muitas das vezes, de desenvolver uma comunicação assertiva. E essa comunicação começa a partir do diálogo e não do monólogo. Então, eu gostei muito dessa definição. E aí, ele conclui essa definição dizendo que comunicar, né, o significado da palavra comunicação ou comunicar é atravessar. Para vocês, o que seria necessário atravessar para que a comunicação chegasse do outro lado? Para outra pessoa, seja seu cônjuge, seja o irmão da igreja, seja o seu colega de trabalho, colega de escola. Qual seria essa redoma, essa barreira necessária para se atravessar? Você tem... Oi? Cadê o microfone? Vamos lá. Para nós ouvirmos. Levanta a mão aí. Aí.
Vai lá, compartilha pra gente. Clareza na comunicação? Clareza. A barreira então seria a falta de clareza. Não é isso? Vamos lá. Tá aqui, Aline. Vamos começar a pensar. Confiança, o ego. O ego, a falta de confiança, que seria a barreira. De confiança. Ou ter confiança, né, na pessoa, para você poder estar comunicando algo importante ou não. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma outra pergunta, só para a gente começar a pensar. Qual seria a diferença entre comunicar e falar? Vai lá, a irmã quer falar. Ela, vai lá. Quem? Levanta a mão. Isso. Só para a gente ir ouvindo, vamos construindo juntos aí. Eu acho que falar, muitas vezes a pessoa não presta atenção no que a gente quer dizer. E se comunicar é quando a pessoa entende o que a gente quer dizer, algo assim do tipo. E sobre a barreira que você falou, eu acho que a maior barreira entre um casal não conseguir se comunicar é o orgulho também. Muitas vezes a gente tem orgulho, sabe, não dá o braço a torcer, né, o que o outro está querendo dizer ou passar para a gente. Não sei se vocês conseguiram entender, mas é bem difícil. Entendemos sim, fantástico, parabéns. Obrigado, irmã. Então vamos lá. A comunicação, ela, por base, ela requer uma transmissão de uma informação objetiva, com propósito, com clareza. A fala, ela pode se resumir a algo banal. Eu posso falar, tagarelar, eu posso gritar, isso é fala. Eu posso grunhir, eu acho, você sabe, a expressão existe, né? Mas a fala, ela não tem propósito. Eu simplesmente falo, né? Mas a comunicação, eu quero transmitir uma informação. Seja essa informação, como o Ateu Marcos falou ali, verbal ou não verbal, mas eu tenho uma intenção. Então, a base dessa diferença é a intencionalidade. Uma eu tenho uma intenção clara, uma outra eu não tenho uma intenção, falo o que vem na boca, simplesmente de maneira aleatória, sem propósito e vazio. Por isso, quando eu tenho uma intenção de transmitir alguma informação, quando eu tenho a intenção de transmitir um objetivo, eu tenho a intenção de transmitir algo para alguém, eu preciso ter, no mínimo, esse checklist bem claro, e a gente já vai começar a falar sobre isso. Primeira coisa, isso aqui é uma regrinha de hermenêutica, até para entender alguns livros da Bíblia, tá? Aliás, os livros da Bíblia, tá aí nesse checklist aí. O quê? Começa sobre o que eu estou dizendo, ou o que eu pretendo dizer. Ok? Segundo, a quem? Qual a pessoa para quem eu dirijo a minha comunicação, aquela informação? Terceiro, o como. Como farei isso? Verbalmente? Não verbal? Como eu vou fazer essa comunicação? Quando é o timing? É o momento. Agora é o momento certo de passar essa informação? Depois é o momento? Que hora é o momento? E o porquê? O que eu quero alcançar? Qual é o sentimento que eu quero desenvolver? Quando eu sei que no dia a dia a gente não vai fazer um checklist de tudo que a gente vai comunicar. Não é isso? Não é tão fácil assim. Mas isso pode acontecer de maneira intencional, inicialmente, o esforço, principalmente, eu quero falar aqui, gente, que eu vou focar a comunicação em momentos de crise, tá? Eu não estou falando de comunicação quando está tudo zen, tudo bom. Vamos focar aqui nosso momento aqui em comunicação em momentos de crise, momentos de estresse, momentos em que as emoções estão fora ali da gestão comum. Então, quando eu faço essa leitura sobre o que, a quem, como e quando e porquê, eu vou ter muito mais segurança para iniciar de fato uma conversa e não simplesmente uma fala.
eu acho que o primeiro ponto que tem que ser observado é que quando nós estamos em um diálogo com o nosso cônjuge, nós estamos falando ou estamos comunicando? Eu quero saciar a minha necessidade de fala e eu falo de maneira frenética, eu falo de maneira improposital e eu falo pelos cotovelos. Eu quero simplesmente aliviar aquilo que está aqui dentro de mim e estou nem aí com o resultado final, ou eu quero canalizar toda essa energia para um propósito, para alcançar uma finalidade, para alcançar uma solução de uma situação. A pergunta que eu faço para vocês é: no dia a dia, nos momentos de estresse ou nos momentos de discussão, o que vocês mais desenvolvem? O que vocês mais fazem? Vocês falam ou se comunicam? Como você se vê? Falo. Eu falo mesmo. E ó, eu falo mesmo. Já falaram isso? Tô nem aí, eu falo mesmo e quem gostou com mais pouco. Primeiro ponto aqui, querido, a começar a observar é que se você quer dar um upgrade na sua relacionamento e quer de fato ter relações mais saudáveis, está na hora de falar menos e comunicar-se mais. A Bíblia diz no livro de Tiago: esteja sempre pronto a ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, esse é um princípio bíblico, onde eu preciso aprender a me comunicar, e a comunicação ela tem que ter objetivo, e essa é a diferença: intencionalidade, objetivo, propósito. Toda comunicação tem que ter um fim. Você já precisa começar a comunicação com o fim em mente. Então, por exemplo, tem algo que está te chateando, nós vamos ver alguns exemplos práticos mais à frente. Então, se isso está me chateando, o que eu quero, eu preciso, o que é necessário acontecer para que isso se dissolva e isso se resolva? Qual é o processo? E o que vou fazer para alcançar esse objetivo? Porque uma fala sem propósito é jogar a conversa fora. E aí a Bíblia diz: melhor morar no deserto do que com uma mulher rixosa. E aí fala para os homens rixosos também, tá? Vamos pegar aqui os homens rixosos. Melhor morar no deserto do que com uma pessoa. Vou trocar aqui o gênero, né? Coloca aqui pessoa rixosa. Uma pessoa que só fica falando o dia todo, cansa. E a gente vai falar sobre essa questão: como transformar fala em comunicação. E é essa a nossa meta aqui hoje, amém? Transformar fala em comunicação. Por isso, eu quero conversar com você sobre algumas fases da comunicação, passando aqui mais à frente. E a primeira fase da comunicação é a decisão. É a decisão de enviar a mensagem. E quando eu estou falando de enviar a mensagem, eu não estou falando de WhatsApp apenas não, tá? Fala, conversa, diálogo também pessoal. Tudo começa com essa decisão. E a decisão, ela tem que estar acompanhada desse checklist aí. Quando eu decido, olha, hoje eu quero conversar sobre determinada situação com ele, com ela. Isso não está certo, isso não está legal. Então quando você planeja, irmãos, toda a comunicação bem resolvida, toda a comunicação bem elaborada, precisa de um planejamento. E nós vamos ver logo à frente ali a necessidade do planejar da comunicação. Por isso que o time, o quando, é um fator importante. Porque se você entende que não está preparado para conversar sobre aquele assunto naquele momento, é melhor que não se converse sobre. É melhor que você evite até você estar pronto. Uma coisa que eu tenho falado muito aí na jornada, que vocês tenham observado: não force ninguém que não está pronto a fazer aquilo que não está pronto. Fulano não está fazendo a jornada comigo, Beltrano não quer fazer isso. Ok, porque ele entende que não está pronto para aquilo. E se você forçar, vai piorar. O time é tão importante. Se você comer um alimento que precisa ser cozido por X minutos, antes desses minutos, você vai comer ele cru. Se comer passado disso, vai comer ele queimado. Então, essa decisão começa com o checklist, começa com esse momento de o que eu preciso comunicar, quando vou comunicar. E aí vem algo muito importante que é chamado de codificação. Tá? O que seria essa codificação? É você transmitir o que você deseja comunicar
em dados. Eu vou falar bem tranquilo. O que seriam esses dados? Ou seja, os símbolos escritos, a letra A, B, você junta ali, a mensagem escrita, ou a fala propriamente, o som. A codificação é você trazer aquilo que está na intenção para verbalização, ou não. É você preparar. É como se você estivesse digitando ali a mensagem, sabe, no WhatsApp, mas você ainda não enviou. Você digita e você depois aperta ali para enviar, é aí onde ela vai. Codificar é o preparo da mensagem. E esse preparo da mensagem vem na decisão. E aí é um desafio, porque muitos de nós nos comunicamos, aliás, falamos, não é? Nós apenas falamos e nós não nos preparamos para nos comunicar. Nós não codificamos a mensagem. Nós simplesmente pensa, fala, não é? Se penso, logo existe, já dizia o filósofo. Se penso, logo falo. E está nem aí o que consequência vai gerar. Por isso, segunda coisa aí, é essa codificação da mensagem, é esse processamento que eu já acabei de falar aqui. O terceiro, vai acontecer o quê? A decodificação. Isto é, a mensagem foi enviada, tá? E agora o receptor pegou essa informação. Eu vou daqui a pouco mostrar para vocês de maneira mais visual como isso acontece. E ele vai agora decodificar, isto é, eu recebi a mensagem, a fala daquela pessoa, e eu vou buscar entender o que esta pessoa está querendo comunicar comigo. O que está querendo fazer, o que ela está passando para mim, para que eu possa entender. Ele vai receber essa mensagem, vai decodificar, vai entender, e depois que ele entender, ele vai dar um feedback, ele vai dar uma resposta. Deu para entender essas fases aí da conversa? Vamos ilustrar isso para vocês. Dá para apagar aqui? Dá dando para ver, enxergar direitinho? Aí esse mesmo, eu acho que esse mesmo. Tá dando para enxergar melhor? Então vamos lá. Nós temos aqui o emissor, que é a pessoa, tá, que vai transmitir uma comunicação. Eu, você, nosso cônjuge. E ele vai codificar isso. Isso é, ele vai transmitir a intenção em sons da palavra, a intenção em palavra escrita. Ele vai transmitir isso em algo para ser enviado. É como se antigamente, né, nós escrevêssemos a carta. Está aqui a intenção, eu escrevo a carta, coloco lá nos correios e é enviado. Ou no WhatsApp. Então primeiro tem essa codificação e nós temos, e eu sou o emissor dessa informação. Do outro lado, nós temos o nosso cônjuge, ou a pessoa na qual eu estou me comunicando, que vai ser o receptor dessa informação. Uma vez recebendo essa informação, ele vai decodificar, ele vai buscar entender essa informação, ele vai processar os dados, para poder, depois disso, gerar para vocês uma resposta. Só que perceba bem, aqui em cima eu coloquei um canal. Você pode comunicar com alguém pelo WhatsApp, você pode comunicar com alguém por telefone, você pode comunicar com alguém verbalmente, ou você pode comunicar com alguém não verbalmente. O canal é como essa informação vai chegar para o outro. É por isso que eu geralmente gosto mais de áudio do que mensagem. Primeiro, porque eu tenho preguiça de digitar. Segundo, porque eu sei que o áudio ele passa mais informação do que propriamente as palavras escritas. Eu vou explicar o porquê. Uma vez que essa pessoa recebeu a informação, ela vai trazer para nós o que nós chamamos de feedback. É a resposta. E perceba que os emojis, a depender de como essa pessoa entende a informação, não é como você falou, a priori é como ela entende, tá? A decodificação da comunicação tem mais a ver comigo do que com quem envia. Ok? E isso é muito importante a perceber. Tem mais a ver comigo, e eu vou falar mais daqui a pouco o porquê tem mais a ver com quem recebe do que com quem envia. A depender de como essa pessoa recebe essa comunicação, ele vai emitir um feedback, uma resposta. Seja essa resposta
né, de uma emoção positiva, um sorriso, levar menos e brincar, ou uma resposta, né, baseada na raiva, ofensiva. Mas o que acontece, querido? Qual vai ser o critério para que o feedback que eu recebo em uma informação seja positivo ou negativo? Qual seria o critério? Já que o desafio não está em quem envia, está em quem recebe. E eu vou explicar melhor. O critério é exatamente aquela coisinha ali, ó, aquele sinal de alerta. Esse sinal de alerta que eu coloquei aqui no meio dessa transmissão de mensagem, o sinal de alerta são os, eu acho que você já deu ouvido falar, os ruídos. Quem já teve TV, tinha aquelas antenas grandonas assim, que tinha que colocar bombril na ponta? Eu já tive, aquelas cachorras. Né? A depender de como era, né, a TV, o sinal era bom ou ruim, você tinha que colocar lá os bombrios, né? As esponjas lá para poder colocar. Dependendo do nível de ruído que estiver dentro dessa comunicação, a resposta, o feedback, ele vai ser positivo ou vai ser negativo. E aí, presta atenção, olha que a questão é interessante. Porque esse ruído, ele está entre o emissor e o receptor. O ruído está na decodificação, que é quem recebe, ou na codificação, que é quem emite. Mas como que eu vou entender isso? Como que eu vou descobrir isso? E onde? Nós vamos ver, o objetivo da palestra de hoje é exatamente aprendermos a identificar os ruídos e eliminar o ruído. Sabe por quê? Porque toda comunicação que elimina os ruídos vai fluir bem. Eu não sei se já aconteceu, se você já tinha visto, já aconteceu, por exemplo, hoje mesmo. O problema nosso aqui foi internet. O sinal estava tendo, mas não estava chegando para o nosso computador ali. Eu mexi em tudo, estava tendo sinal de internet, eu olhei para ver se tinha alguma conta atrasada. Falei, meu Deus, será que esqueceu de pagar a conta de internet e cortou logo hoje? E as meninas tinham, né, usado a internet hoje aqui. Mas não, estava tendo sinal. Não no computador. Aí o abençoado chegou ali e salvou a pátria aqui hoje, né? Resetou lá o negócio e resolveu ali. Então não adianta ter sinal, não adianta ter uma boa comunicação se houver ruído. Aliás, se tiver ruído, nem boa comunicação vai ter. Mas não adianta comunicar. Se não tirar os ruídos da mensagem, vocês vão continuar batendo de frente. Sabe, queridos, nós sabemos que no relacionamento nós temos diversos desafios. Diversos, inúmeros. Mas nenhum desafio num relacionamento é maior do que o ruído. Todo casamento que chega ao divórcio, toda relação que se destrói, eu estou falando agora, vou falar relações no geral, não é apenas no matrimônio, pode ter certeza, começou com ruídos que aumentou gradativamente entre o emissor e o receptor. Ou quem já, em uma discussão, já falou assim, mas não era isso que eu queria dizer, não. Foi isso que você disse, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Quantos já não teve essas questões chamadas de mal entendido? Então, a importância disso. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. O ruído, ele vai prejudicar a codificação. Por quê? Porque no momento que a pessoa está preparando a mensagem para enviar, esses ruídos estando presentes, ele vai como um vírus. Tá? Eu não sei se vocês já baixaram coisa no computador, que a intenção era baixar uma música, a intenção era baixar um vídeo, mas junto com lá veio um vírus, que estava já lá, veio junto para o seu PC, para o seu celular. Então, quando existe um ruído, vai junto. Mas ele também atrapalha na decodificação, porque a mensagem pode estar vindo limpinha, mas se eu estiver com ruído em mim, eu vou entender ela totalmente errado. Então atrapalha. Uma outra questão que os ruídos acontecem é que uma comunicação com ruídos impede uma interpretação correta da mensagem que eu acabei de dizer. Por isso, eu gostaria que vocês lessem comigo bem alto
esse ficou azulzinho aí, nem se está dando para vocês verem direito, tá? Quanto mais crônico, quanto mais pesado, quanto mais denso, quanto mais profundo e quanto mais ruído estiver em uma comunicação, maior o nível de conflito. Então eu quero fazer uma perguntinha básica para você. Nesses 40 dias, não precisa responder, tá? Houve algum conflito seu com alguma pessoa? Teve algum conflito no casamento? No trabalho? Pois é. Desculpe a gente avisar, mas está tendo ruído aí. E talvez ruídos altos demais, a ponto de vocês não se ouvirem. Ruídos altos demais, a ponto de vocês não conseguirem se compreenderem. E eu vou listar aqui para vocês alguns tipos de ruídos que pode estar acontecendo dentro do seu matrimônio ainda hoje, agora, ou no seu relacionamento interpessoal. O primeiro ruído é o chefão, é o ruído emocional. Quando as emoções como raiva, medo, ansiedade e a lista segue, distorcem a mensagem. Quem já escreveu uma mensagem para alguém com raiva? Quem já conversou com o cônjuge com raiva? Quem já, teve medo em uma situação? Gente, qualquer emoção que está fora do equilíbrio já se configura um ruído na comunicação. Qualquer emoção que esteja em desequilíbrio, inclusive as boas. Quem já viu a cena, por exemplo, alguém está rindo tanto de um assunto e está falando, está tão engraçado, aí a pessoa está tentando falar, mas rindo ao mesmo tempo, e você fala direito, e fala direito, trem. Já passaram por isso? O que está atrapalhando você de entender a pessoa? A alegria dela está demais. Então qualquer emoção fora do equilíbrio vai interferir na comunicação, e aí a mensagem não poderá ser interpretada como ela está sendo emitida. E por isso o ruído emocional, ele é um dos mais potentes, um dos mais destruidores de comunicação. Porque geralmente, os nossos conflitos vai desencadear emoções desequilibradas. E é por isso que enquanto você estiver com a emoção desequilibrada, você não vai conseguir ser entendido ou não vai conseguir entender. Faz sentido? Então a pessoa ouve um conselho como uma crítica. Por quê? Porque está magoada. Ela está tão chateada, está tão ferida. E queridos, eu poderia falar depois sobre ruídos como a falta de perdão, que é algo emocional. A falta de perdão é tão cruel com a pessoa que ainda não perdoou, porque é um ruído constante que vai estar ali. Nada do que a pessoa disser ou fazer, nada do que ela tentar comunicar vai chegar a mim se eu não liberei perdão para ela, porque tudo que ela fizer vai estar passando para mim de maneira diferente. Por quê? Porque eu estou com ruído no meu coração. Eu não estou conseguindo liberar. Como que eu estou magoado com alguém e eu vou estar pronto para ouvi-la? Como que eu estou chateado com alguém e eu vou estar com o coração aberto para entender, vou desenvolver empatia, autocompaixão? Não existe. São fatores cruciais de uma boa comunicação. Empatia, autocompaixão. Não rola. Então, o ruído emocional, ele quebra, né? Ele é um dos mais desafiadores, porque é um dos mais frequentes. Segundo ruído, a gente vai ter que seguir, porque a gente tem muito tempo para falar, coisa para falar. O segundo é o ruído da percepção. Vocês fizeram uma ferramenta, aliás, estão fazendo ferramentas a roda aí. E o que essas ferramentas analisam? Obrigado, querido, esqueci de pedir para tirar. Essas ferramentas analisam percepções. O que é uma percepção? É a maneira como eu interpreto alguém, como eu leio alguém. Se eu falo para você, como eu perguntei, se eu pergunto a você de 1 a 10 ou de 1 a 5,
como fulano lida com a mágoa. Não significa que a sua nota vai ser exatamente a maneira como essa pessoa lida, mas a maneira como você lê ela lidando. Isso é a maneira como você percebe como ela faz. Isso é percepção. Por isso, todos nós temos uma percepção do nosso cônjuge. Todos nós temos as percepções das pessoas com as quais convivemos. Se alguém chega para você despretensiosamente, pergunta: e aí, moço, como é fulano lá na igreja e tal? O que você vai trazer para essa pessoa de informação? A sua leitura sobre essa pessoa, a sua percepção. Agora, quando você tem um ruído perceptivo, quando a sua percepção está infectado com o ruído, você não vai conseguir encontrar a pessoa que você está vendo, você não vai conseguir vê-la da maneira que ela é. Pelo contrário, quanto maior o ruído, mais distorcido será a maneira como você enxerga as pessoas. Entende? Quanto maior for o ruído, mais distorcido será a maneira que você enxerga as pessoas. Quando a interpretação da mensagem é filtrada pelos próprios preconceitos, crenças e experiências. Então, toda vez que eu olhar para alguém, eu vou olhar para essa pessoa, não olhando para a experiência dela, para como ela enxerga o mundo, para o contexto da família, para o contexto histórico, para o contexto... Não, eu vou olhar baseado no meu experiência, no meu contexto, no meu modo de ver. E aí é o grande desafio, sabe? A pessoa acha que está sendo atacada, mesmo que a fala tenha sido neutra. Por quê? Porque a percepção está distorcida. Ao fazer a Wicca, que é a primeira ferramenta que vocês preencheram, vocês vai ter um bloco no feedback de vocês, que vai estar falando sobre como você, nesse perfil, se comunica. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no momento, porque no momento do feedback tem um outro trecho, que é como as pessoas percebem você se comunicando. Eu gostaria que amanhã vocês dessem uma olhada nisso, tá? Então, esse ruído perceptivo atrapalha, sabe por quê? Tanto no emissor, no codificador, que está liberando essa percepção a partir da sua leitura, quanto para a pessoa que recebe essa informação, tá? Tanto essa pessoa que recebe essa informação. Se o ruído estiver nela, a sua percepção pode estar certíssima sobre ela, mas ela não vai aceitar como se estivesse certa, porque ela não vai ler assim, ok? Ela não vai ler assim. Terceiro ruído, o ruído cultural. E esse ruído cultural está baseado o quê? Em valores. Irmãos, eu falei, não sei se foi não sei se foi um desses dias aí, eu falei sobre a importância de alinhar valores e crenças. Lembra que o nosso comportamento, ele inicia onde? Ele inicia na mente. Existe uma teoria da psicologia, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, ou Comportamental Cognitivo, que vai dizer que o que nós pensamos transforma em comportamento. E eu já falei exatamente para os irmãos como funciona essa regrinha. Os nossos valores, as nossas crenças moldam o nosso pensamento. O nosso pensamento impacta nosso comportamento. Nosso comportamento repetitivo se transforma em hábito, e hábito se transforma em caráter. Lembra que eu falo sempre isso aqui para os irmãos? E o que acontece? O lado cultural que nós carregamos. O que é a cultura? A cultura é a experiência educacional que você teve. Isto é, seu cônjuge teve uma experiência educacional, estudou até a terceira série, você estudou, fez o primeiro ano ou terminou o ensino médio. Isso vai impactar essa diferença de cultura educacional, sim. A diferença de cultura na criação, o modelo como seus pais te criaram e é o modelo como os pais daquela pessoa criou ela. A forma como que essa pessoa se expressa. Então, tudo isso que faz parte da cultura. Irmão, o termo cultura é uma expressão que se assemelha a hábito, tá? Quando fala de indivíduo, é hábito. Quando fala de uma população, é cultura. Então,
Cultura são hábitos de uma população, ok? Às vezes muda o contexto, traz cultura para o indivíduo, mas cultura é isso. Cultura são hábitos de uma população. Então, por exemplo, na nossa igreja nós temos uma cultura, ou pelo menos estamos construindo uma, a partir da nossa missão. Aqui nós entendemos, né, algo muito básico. Os irmãos ajudam aí. Somos uma igreja renovada pelo Espírito Santo para adorar a Deus, pregar o Evangelho, crescer em comunhão, servir uns aos outros e fazer discípulos. Todo culto aqui, eu faço questão de repetir isso no final, para relembrar os irmãos da cultura que queremos construir aqui. E qual é a cultura que queremos ter? Uma igreja na qual o Espírito Santo esteja presente, que seja renovado de fato, não apenas no nome, mas em poder. A cultura de servir as pessoas, a cultura de fazer discípulo, a cultura de adorar a Deus. Entendeu? Então, a cultura é um processo que leva anos. Agora vem comigo. Você casou com essa pessoa, ela já tinha uma construção, ela já tinha uma cultura. Ou você que vai casar, você que está aqui e está se preparando para o casamento, você vai casar com alguém que tem uma cultura pessoal diferente. E aí vem o ruído, por quê? Porque geralmente nós queremos enxergar o outro por meio da cultura que eu carrego. E aí está o grande desafio, porque você, no momento em que está fazendo isso, você está negando a cultura daquele indivíduo, daquela pessoa. E aí você pressupõe que a sua cultura é mais elaborada, a sua cultura é mais forte, a sua cultura é mais certa. E aí, pronto, entra o desequilíbrio, porque você já entra em um pré-julgamento, em um pré-conceito. Está dando para entender, gente? Está conseguindo acompanhar? Agora, vem comigo, nesse sentido. Pastor, mas quando um casal aceita Jesus? E quando nós decidimos abrir mão da nossa cultura para viver a cultura do céu? É por isso que eu falo, querido, a única maneira de você conseguir construir uma cultura única é ambos decidindo seguir um único caminho. Por isso que a Bíblia diz, 2 não andarão juntos se não tiver comum acordo. Eu tenho uma cultura nisso, o outro tem outro, como que nós vamos alinhar? Indo para as Sagradas Escrituras, entendendo os princípios de Deus para o matrimônio, entendendo os princípios de Deus para a minha vida, entendendo que Deus não está aqui para me anular. Não, Ele me criou com as características que eu tenho, com o perfil que eu tenho, com o jeito que eu tenho. Agora, Ele quer usar esse jeito, essa característica, essa subjetividade para a glória dEle. Faz sentido para vocês? Então, esse ruído cultural impacta, que é a diferença de valores, de costumes, mas quando você começa a render esses costumes diante do Senhor, tudo fica muito mais fácil. Uma outra coisa, outro ruído alto, e eu estou listando aqui os mais pesados que atrapalham de fato a comunicação. O ruído semântico, o uso de palavras vagas, técnicas demais ou ambíguas. Quem já teve a experiência de conversar com uma pessoa e ela falar e você no final não entendeu nada que ela falou? Às vezes a palavra é tão rebuscada, não é? Ou tão chula, não dá para entender. Esse ruído semântico das expressões, né, de como você fala com as pessoas, é pouco visto no casamento, nas relações, porque geralmente, mas eles acontecem. Vamos lá. O ruído físico, que aí é o barulho mesmo. Às vezes você está morando do lado, a irmã estava até comentando, né, do lado de uma casa de show, aí você está tentando conversar, não rola, né? Um ruído físico mesmo, ou até mesmo a falta de audição. Isso pode prejudicar, porque às vezes uma pessoa está falando e não está ouvindo. Por quê? Porque talvez está realmente uma perda auditiva. Isso pode impactar o ruído físico. E o ruído relacional, eu concluo com esse aí, que é também tão desafiador quanto, que é o problemas no vínculo entre pessoas. Eu vou voltar ao primeiro ponto. Quando o vínculo com uma pessoa está quebrado no seu coração, dificilmente você vai entender o que ela realmente está dizendo, mas você vai entender o que você quer entender daquilo. Sabe? Falta de confiança
ressentimentos por coisas do passado, só atrapalham a comunicação. Então, dito aqui dos ruídos, onde a CNV, que é a nossa proposta, atua? O que nós vamos aprender aqui é fazer o quê? É exatamente isso. É encontrar onde está o ruído, sabe? Na sua comunicação, dentro da sua casa, no seu relacionamento. E vamos tentar remover. Claro, não eu, vocês. O que nós vamos fazer aqui hoje é apenas falar sobre o assunto. Te dar ferramentas. Vocês já fizeram lá as ferramentas, já responderam. Amanhã vocês vão receber, sabe? Quem é você a partir do seu prisma e do prisma do outro. E amanhã nós vamos sentar, você vai sentar com o seu cônjuge e vamos discutir. Sabe por quê, gente? Porque não basta apenas ouvir isso aqui, não. Quem está em casa, que vai acompanhar depois, ou que está acompanhando agora, a sua ferramenta vai ser enviada amanhã pelo WhatsApp, ok? Ou então hoje ainda, mas só depois aqui. Então o que acontece? Está dando para entender? Então quanto maior é o ruído, maior o conflito. O conflito, ele geralmente, ele fatalmente é gerado por ruídos. Então, partindo disso, eu ia falar sobre tipos de comunicação, mas como a gente começou mais tarde, gente, tá? Eu vou falar rapidinho, eu vou demorar mais, mas só para você entender. Nós temos 3 tipos de comunicações, e é sobre elas que eu quero depois, em outro momento, trabalhar com vocês. Primeiro, a comunicação espiritual. É a mais profunda, é a mais íntima. É você e Deus. É aquela comunicação da alma. Quantos aqui já não conversam com Deus no seu coração? Ok? A segunda comunicação é a comunicação intrapessoal, que é a comunicação consigo mesmo. Porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus que ainda eu louvarei. Falando consigo. A espiritual fala com Deus, a intrapessoal fala consigo, e a comunicação interpessoal fala com outras pessoas. Agora, o importante é que quanto mais melhoramos o nosso diálogo interno, mais fluido e limpo se torna nosso diálogo externo. Isto é, quanto mais límpido está o diálogo no meu interior, mais límpido vai fluir para o lado de fora. E o meu interior não é só comigo mesmo, não. É com Deus, na minha alma, no meu íntimo. Amado, quantos aqui já se pegou conversando aqui com você na sua mente? Acontece com você? De ficar ali, meu Deus, e aquela coisa. De 1 a 5, nem vou colocar 10 não. De 1 a 5, qual a qualidade do diálogo que acontece aqui dentro em você? De 1 a 5. Quais são as palavras que você mais se vê falando para si mesmo? De 1 a 5. Média é a qualidade. O que seria essa qualidade? Isto é, você se elogia internamente? Você é fera, viu? Você é top, viu? Uau, estou feliz. Cara, você está vendo como você está bonito hoje? Chega na frente do espelho. Rapaz, você está bonito hoje. Você se elogia. Você comemora pequenas conquistas internamente? Você tem expectativas boas sobre você? Em um momento de pressão, você se auto-encoraja? Vai lá, vai dar certo, eu vou. Você se auto-estimula? Você se auto-avalia? Como é o diálogo com você? Está tudo bem entre você e si mesmo? Ou o oposto disso? Você se cobra? Você se autodeprecia. Aí, essa roupa, olha, comprei, olha esses barrigão. Como você se vê? Eu não vou conseguir não, essa prova está difícil demais. Esse trem, eu não consigo. Ela vai ver, ele vai ver. Como que é o diálogo interno? Aquele infeliz, ou enfusado ruim, mas não me paga. Como está o diálogo? Quanto mais limpo aqui, quanto mais tranquilo internamente. Agora eu pergunto, como está o diálogo com você e Deus? A Bíblia diz orar em todo tempo. Em todo tempo. Meu irmão, se a sua oração, a sua conexão com o Senhor internamente está equilibrada,
você consigo mesmo vai encontrar equilíbrio. Ou, se não está, é por isso que externamente está o desequilíbrio. Segunda pergunta: como está o diálogo entre você e o seu cônjuge internamente? O que você mais fala do seu cônjuge consigo mesmo? Qual a principal fofoca que você fica contando para o seu cônjuge, dentro de si mesmo, do seu cônjuge? Vai lá, vai pensando. A intenção aqui é você pensar. Qual é a qualidade desse diálogo? O que você tem feito? Bom, comunicação espiritual, intra, e a comunicação externa, que é interpessoal. Essa comunicação pode ser verbal, falada, ou pode ser não verbal, que é expressada através do nosso corpo, sabe? E essa comunicação, ela pode ser de várias formas: postura física, vestuário, aparência, toque. Gente, tem um livro chamado A Linguagem das Roupas. E a roupa fala, gente. Tem gente que fala assim: Deus não está vendo roupa. Eu não estou falando de usos e costumes aqui não, gente. Eu estou falando que a sua roupa fala sobre você. A sua roupa amassada fala que você não teve tempo para passar, foi corrido demais. Ou pode falar que você tem preguiça de passar. Ok? Ou pode falar, enfim, que ela estava dentro da roupa, dentro da mala. Alguma coisa está comunicando. Se você estivesse diante de um espelho agora, de um espelho, o que sua roupa falaria para você? Sabia que o que você entender dela vai depender mais das suas crenças, dos seus valores? O rosto fala. É tão bom quando você está dando aula e você olha para os meninos e os meninos estão assim. Nossa, que o melhor feedback que você tem é a expressão. Mas quando começa a ficar assim, isso mata a gente, né? A gente fica lá sem saber o que fazer, meu Deus, o que fazer. Aqui também é a mesma coisa, tá? Ajuda eu aí. Ajuda eu. Então, a comunicação não verbal, ela vem disso. E agora eu pergunto para você pensar de novo. O quanto você conhece do seu cônjuge na comunicação não verbal dele? Você já consegue identificar o que ele quer dizer apenas no olhar? Já consegue saber se está com raiva? Saber se está feliz? Eu acho que não, né? Eu acho que vocês devem saber isso de maneira muito tranquila. Como vocês acham que acontece a comunicação? A comunicação, ela é mais verbal ou mais não verbal? No dia a dia. Não verbal ou verbal? Vamos lá, gente, compartilha aí. Vocês acham que nós comunicamos mais verbalmente? Não verbalmente? Oi? Depende da pessoa. Vai depender da pessoa. Boa, boa. Vai depender da pessoa. Mas aí eu vou aproveitar o gancho que o irmão colocou para nós. Vocês acham que até aqueles que falam demais, tipo, conversam, né? São mais verbais, eles ainda são mais verbal do que não verbal? Ou, quanto mais o nível de verbalização da fala, maior é a verbalização não verbal? Deu para entender? Não? Então vou explicar de novo. Temos pessoas que não comunicam, não falam muito. A comunicação é mais não verbal. Ok. Mas aquelas pessoas que conversam bastante, falam bastante, até pôs o cotovelo, falam o que precisa e o que não precisa. Vocês acham que mesmo elas falando tanto, a comunicação não verbal delas talvez seja maior do que a verbal, a fala? Hã? Sim, mas eu estou falando de fala ainda. Já percebeu que dos 4 perfis de comportamento, analista, dominante, influente e
estável dos 4. O que mais fala é o influente. Dos 4. O que mais a chapa esquenta rápido é o dominante. O que é mais frio, gelado, é o analítico, calculista. E o mais zen, de boa com todo mundo, é o estável. A igreja aqui nós já fizemos o mapeamento dos perfis. O que mais fala é o influente. Mas você sabia que ele é o que mais gesticula? O influente, quando conversa, pois é, e tal, ele quer falar. Não sei se percebe que eu estou fazendo isso aqui na hora que eu cheguei. Ele verbaliza, ele fala mais com os braços. O influente fica assim, meu irmão. Já perceberam que no culto aqui eu fico para lá e para cá? Eu não consigo. Eu vejo alguns pregadores, né? Eu vejo o Nicodemos, o reverendo Nicodemos assim. Não. Eu fico agoniado por ele, porque eu fico lá, eu fico cá, eu tenho fiel, eu fico. Porque exatamente, quanto mais ele for verbal, mais a expressão não verbal dele aumenta condicionalmente. Eu vou explicar isso por quê. Eu vou explicar isso agora por quê. Observe essa questão aí, ó. Esse camarada, o nome dele é Albert Mehrabian. O que ele vai trazer na sua pesquisa em 1939? Em sua pesquisa, ele construiu a regrinha 7,38 por 55. Eu vou explicar. 7,38, 55. Na sua pesquisa, ele chegou à conclusão, está dando para ler aí ou quer que apaga a luz? Apaga para nós. Na sua pesquisa, ele, falando sobre comunicação, ele entendeu, não é, que o cérebro nosso, isso é chamado de cérebro trino também, tá? Que o nosso cérebro é composto de 38% de capacidades emocionais. É claro que com o avanço da neurociência, os dados, eles ainda se confirmam, tá? Com algumas mudanças, mas os dados ainda se confirmam, mesmo com o avanço da neurociência. E o que acontece? Ele fala 38%, isso é o chamado de sistema límbico. É onde fala sobre o timbre de voz, a expressão vocálica, né? As emoções que nós transmitimos, tá certo? 55 é um instintivo. É a dinâmica de como nós nos comunicamos e é como nós respondemos de maneira instintiva. Bateu, levou. É aquela pessoa que, quando parece que tem um rapa pronto a todo momento. Já viu aquela pessoa? Parece que ela estava com a resposta pronta, mano, na ponta da língua. Falou, levou. Meu Deus do céu, eu não consigo. Para eu pensar numa resposta para alguém, já passou, quando eu vou lembrar, já passou, não dá mais. Pois é. E somente 7% é o nosso cérebro intelectual, que está aí no nosso córtex pré-frontal, o cérebro das decisões e das conclusões lógicas. Eu vou explicar para vocês aqui. Essa regrinha 7, 38, 55, os 38% ali, vem a entonação da voz. Por isso que quando a sua mãe grita, fulano, está lá do lado de lá. Podia ter um monte de barulho, mas você, mãe está me chamando, eu vou. Já vai, mãe. E se você entender, a voz tem um DNA. Você pode ser o melhor imitador, mas não vai chegar no ponto da voz original. É o DNA da voz. Ok? 38%. 55% é a intenção, é a dinâmica, é a energia, é o psiquismo, é o que você imposta de emoções, reações, esboça na fala. É quando você xinga alguém sorrindo e a pessoa acha que você está rindo. Mas somente 7% é o som, é a fala propriamente dita. Ok? A fala propriamente dita. Isso significa que mesmo se você ficar mudo, 93% do seu corpo continua comunicando. Continua se expressando. Continua emitindo imagem e mensagem. 93%.
Então, alguém pode até falar assim, mas eu não falei isso. Mas sua cara diz tudo, né, fulano? Olha a sua cara como que está. Quem já não falou um tipo de frase como essa? Não adianta se justificar falando que não falou. Realmente você não falou. Com os lábios. Com o som da voz. Mas 93% de você estava dizendo que você estava odiando aquilo. Ou estava amando aquilo. Por isso, que comunicação não é apenas preocupar com o que sai da boca. Comunicação tem mais a ver com o que você se porta, como você se apresenta. Eu brinco com os meninos lá na escola. Esse dia eu cheguei para os meninos, né? Foi no ano passado, estava tendo uma festinha lá. As meninas chegou toda arrumadinha, né? Toda bonitinha. E os meninos chinelão havaiana e tal, sabe? Todo largado. Aí tinha um grupo dos meninos. Eu parei com os meninos assim, os meninos, olha para, dá uma olhadinha aqui, observa essas meninas, observa vocês. Moço, nós estamos num evento. Vocês vêm para cá de chinela havaiana, meninos. O que vocês estão passando de imagem, de fala? A veste. Não, professor, você acredita que não, né, tal. Pois é, não significa que você tem que vir com roupa, né, bonita, aquela coisa, né? Mas vem arrumado, esse cabelo todo bagunçado, nem penteou. As roupas falam, tá? E eu quero dar esse conselho para os homens, principalmente, que o homem é largado, relaxado, né? Nós somos. Eu falo que nós somos. E não estamos nem aí. Mas a gente precisa entender com quem a gente convive. Você já perguntou se sua mulher gosta do seu jeito de vestir? Se a Bíblia diz que o nosso corpo não nos pertence, pertence a ela? Eu pergunto para minha esposa, e aí, amor, tá bem? Da mesma forma, os maridos. Irmãos, o feminino fala meu corpo, minhas regras. A gente sabe que crente não é feminista, não bate, né? Cristão e feminismo não bate, nem com outra filosofia do mundo, seja ela direita ou esquerda, enfim, nenhuma. Cristo é Cristo. Ele não está alinhado a nenhuma dessas coisas. Mas entenda bem, se meu corpo pertence ao outro, qual a melhor pessoa para dizer o que gosta e o que não gosta? É ele. Esse dia eu fui falar que ia tirar a barba, a mulher quase me mata. Tira para você ver. Não, tá bom, tiro não, tá bom. Relaxa, não está mais aqui quem falou. Amém, queridos? O nosso corpo fala, comunica, por isso, as tremedeiras. Quando eu casei com a Bruna, ela tinha uma tremedeira doida na perna, de ansiedade. E glória a Deus, hoje, está tranquilo. Porque o corpo fala, gente, o que a boca não diz, o corpo expressa. Isso é muito importante. Então, olha bem. Então, qual é a principal área de atenção que preciso ter na comunicação? Quais são? Palavras, entonação ou linguagem corporal? Tá aí os três cérebros. Palavra, entonação ou linguagem corporal? Eu tenho que estar atento às emoções. Porque as emoções é que manipulam, que controlam tanto palavras como a entonação e como a linguagem corporal. É por isso que nós vamos começar a entrar agora para um novo nível da nossa conversa, tá? Que é um nível da qualidade das emoções que cultivamos dentro de nós. Porque a depender da qualidade das suas emoções, eu vou julgar quase 100% de acerto a qualidade da sua comunicação. E você sabe disso. Quando você está zen, está tudo bem, está tudo legal, você tolera mais. Você releva mais. Mas se você está na TPM, é essa a palavra? É essa a sigla? Como dizem algumas mulheres, né? Já é um motivo, já é um ruído esmagador. Pisar em casca de ovo. Se você teve um dia mal no trabalho, chegou cansado, já é um sinônimo. Então, a depender de como estar as suas emoções, vai estar tranquila a sua comunicação ou não, vai estar fluida ou não. Beleza? E aqui eu vou falar, já vou alertar para vocês. Falta 10 minutos para a gente encerrar o tempo que eu propus para vocês que conversaríamos, ok? Infelizmente a gente
teve um atraso de meia hora. E eu vou propor para vocês aqui o seguinte: entra nesse assunto ou deixa ele para a gente concluir amanhã pela manhã. Deixa eu ver qual slide que nós estamos. Não sei. Enfim, o que é que vocês me falam? Eu não quero ir além daquilo que eu propus a vocês que eu concluiria, senão atrapalho vocês. Fecha aqui? Pode continuar? Quem quer continuar, levanta a mão para a gente. 4, 3. Então vai. A maioria. Oh, meu Deus do céu. E vamos continuar pelo menos esse trecho que eu finalizo em 15 minutos, então. Vou tentar finalizar em 15 minutos, falar menos. Beleza? Tá bom. Então vamos lá. Mas eu já dissemos até agora sobre ruídos. Já falei para vocês que quanto maior o ruído, maior o conflito. Até o momento, só fazendo um review aqui para a gente entrar nessa parte. Já falamos aqui sobre que a comunicação, 93% da nossa comunicação é não verbal, ok? Então nós comunicamos sempre mais não verbalmente. Então a nossa atenção, o foco da nossa atenção precisa sim estar em como estamos expressando. Não adianta falar, eu te amo, amor, né? Ou te perdoo. Não adianta, porque nós vamos ouvir mais o corpo do que a fala, beleza? Nós ouvimos mais o corpo do que a fala. E que nós precisamos estar tendo atenção nas palavras, na entonação, na linguagem corporal, mas muito mais nas emoções. E quais seriam as emoções que você conhece? Quais seriam elas? Eu acho que nós já ouvimos, né? Alegria, surpresa, qual as outras? A outra: desprezo, tristeza, raiva, aversão e medo. Essas são as emoções conhecidas como emoções básicas. Mas a partir delas, outras existem, outras se desenvolvem, tá? Essas são as emoções básicas que nos constituem. E nós nascemos, só que nós as desenvolvemos no decorrer das nossas experiências. Algumas delas são natas, ok? Mas essas são as emoções básicas. E o que acontece? Paul Ekman, que é um psicólogo fantástico, ele diz: as emoções podem ser ocultadas pelas palavras, mas dificilmente escondidas pelo corpo. O corpo fala o que sentimos. O corpo fala o que nós estamos escondendo dentro de nós. E ainda mais, Pierre sei lá como que fala, né? Eu sempre recorro aqui à minha tradutora para falar para mim. Ele diz: o corpo é o instrumento mais sincero da comunicação humana. Por isso, gente, nós que lidamos com pessoas todos os dias, eu como pastor, na escola, como professor, e você talvez nos negócios, você no seu dia a dia, você constata isso. O corpo, as expressões faciais, o gesticular, falam muito. Então, já que você já tem noção dessa comunicação que o seu corpo está fazendo, o que você tem que se tirar de lição daqui e voltar para sua casa, talvez a partir de hoje, já pensando em desenvolver uma melhor comunicação não verbal. Não é você fingir ser hipócrita, mas entender o porquê que eu expresso. E nós vamos entender daqui a pouco, nós vamos compreender isso de maneira mais cognitiva mais à frente, ou talvez amanhã cedo. Mas quanto mais cedo vocês entender por que eu reajo assim, por que toda vez que tal coisa acontece, essa é a minha primeira reação. E talvez seja uma pergunta para você fazer aí. Qual é o principal gatilho da sua raiva? Todo mundo aqui sente raiva porque é uma emoção básica. Mas todo mundo sente raiva, mas talvez nem todo mundo sente raiva da mesma forma. Não é o mesmo gatilho. O que te faz sentir raiva? Você já sabe? Já descobriu? Alguém quer compartilhar? Cadê o microfone? Vai lá, Lênia. Alguém quer compartilhar? Me deixa com raiva isso. Sim. Opa. Quebrar compromisso. Vai lá, gente. Aqui, olha lá.
Aqui, ó. A minha irmã, para o pessoal lá de casa ouvir também. Levanta a mão aí, minha irmã. A perca da quebra de confiança? Vai lá, pode falar aí. Confiança. A confiança ou a quebra dela? A quebra dela. É. A quebra dela. Se eu acreditar, mesmo se ser uma coisa pequena e boba, né? Vamos dizer assim. Se eu confiei em alguma coisa e não saiu do jeito que eu queria, ou então não aconteceu, ou não teve a verdade, né? Aí. E também fome me deixa com raiva. Oi? E Oi, ó, também tá vendo? Eu tô entendendo como. E fome também. A fome te deixa com raiva. Beleza, obrigado, irmã. Obrigado. Bom, a irmã compartilhou com a gente confiança. Eu li nas palavras dela uma possível conexão com frustração. Faz sentido? Mas, como... para pensarmos aqui, como eu resumiria em uma palavra a motivação da raiva de todo mundo? Qual seria essa? Se eu conseguisse resumir em uma palavra a motivação da raiva, eu estou pegando a raiva, mas tem outras emoções de todo mundo. Ser contrariado. Oi? Ser contrariado. Alguém falou mais alguma coisa? Não? Mas vamos lá. Então, olha bem. Dentro do que a irmã colocou, vamos imaginar essa situação aqui, tá? Um amigo cancela o jantar em cima da hora. Cancela algo que vocês iam fazer. Tira o jantar, se isso não fizer sentido para você, coloca o que faz. Primeira coisa que vem no coração, o quê? Os pensamentos automáticos. A gente vai falar um pouco também sobre a automatização de pensamento. Será que aconteceu alguma coisa? Qual é a emoção que eu estou demonstrando aqui? Ansiedade. Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Não veio. Desmarcou. Teve hoje aconteceu isso. Mas falou, pastor, não vai dar para fazer. Eu já mandei a mensagem. E aí, mano, aconteceu alguma coisa? Não, pastor, porque não vai dar para ir. Ah, tá bom. Outro. Que desrespeito. É sempre assim. Raiva. Ufa, não estava com vontade mesmo. Alívio. Ou ele não quer sair comigo. Tristeza. Percebe que uma situação pode desencadear vários tipos de sentimento. Lembra que no início eu disse que a comunicação tem mais a ver com o receptor do que com o emissor? A decodificação? Um fato. Cancelamento do jantar. Para algumas pessoas pode gerar preocupação e ansiedade. Para outras pessoas, raiva. Para outras pessoas, alívio. E para outras pessoas, tristeza. Agora, isso tem a ver com o quê? Com o contexto de cada pessoa que recebeu a mensagem. Por exemplo, a pessoa que sentiu alívio. Nossa Deus, eu estava preocupado porque eu ia receber isso para jantar aqui em casa. E aqui em casa está tão fraquinho hoje. Eu não deu tempo nem arrumar a casa. Imagina o contexto. Ou raiva. Gente, eu tirei dinheiro da goela para comprar as coisas. Trabalhei igual um miserável o dia todo no pé desse fogão. Olha essa mesa linda e vem me cancelar o jantar agora. Entende? Contexto. E uma das coisas que nós vamos entender é que enquanto você não tiver uma leitura inteligente do seu contexto, não crie uma definição sobre a atitude do outro. Faz sentido para você? Você está conseguindo conectar as pontas? Sabe por quê, querido? Porque isso tudo aqui, ó, tem a ver com uma coisinha. Necessidades. Tá? Tem a ver com necessidades. Toda vez que nós nos frustramos ou nos alegramos, tem a ver com uma única palavra. Diga comigo, necessidade. Por isso que eu disse para você o seguinte, que eu poderia resumir a motivação da raiva de vocês,
ou a motivação da alegria de vocês em uma única palavra. E essa palavra-chave é necessidades. De quem? Suas e minha.